Olá, boa noite. Acho que é bom colocar, né, o negócio, senão não funciona, né? Aí, agora sim, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Sintam-se em casa. Já vou me antecipar aqui, colocar o nosso assunto de hoje. Teremos um convidado super especial. O pessoal fala muito bem dele, Rodrigo Maier. Estão me escutando bem? Estão vendo bem? Tudo direitinho? Vão me dando um feedback aí, por favor. Tô bem ansiosa para conversar com o Rodrigo, porque eu sei que ele tem muitas histórias bacanas para conversar, para contar pra gente. A gente não se conhece pessoalmente e não sei se ele me conhece aqui das redes. Vamos ver se ele já chegou pra gente não perder tempo. Estão me escutando bem? Aqui embaixo temos uma caixinha de perguntas, então vocês podem ir trocando uma ideia comigo por aqui, tá? Envie essa live também para os seus amigos, vão entrando. E encham a gente de coração, tá? Por favor, porque a gente merece. Tá aí, Rodrigo? Por favor, seja bem-vindo. Aguardando. Oi, Olá, tudo boa bem? noite. Oi, boa noite, tudo bem? Deixa eu aumentar meu volume. Tudo bem? Que prazer recebê-lo na minha casa. Prazer é meu recebê-lo na minha casa também. Ah, que legal. Tudo Conseguiu? bem? Tá Tudo bem. bem. E Tô vocês? Tudo tudo, certo? graças a Deus. Eu não sou muito. O pessoal me conhece, eu não sou muito da internet do computador aí, dessas coisas. Uhum, Então, tu vai me ajudando, ver se tá tudo bem, se tá a imagem bem, voz bem, tudo bem. com certeza, com certeza. Eu quero que você se sinta à vontade, por favor. Agradeço mais uma vez. O pessoal, eu falei no início, o pessoal fala muito bem de ti, fala muito Que bem do seu bom, trabalho. Isso, que bom. fala muito bem do seu trabalho, muito bem da sua pessoa. Obrigado. Então, é uma honra, né, estar falando com você. Muito obrigada. Ah, a honra é minha, muito obrigado pelo convite. É sempre bom falar daquilo que a gente gosta e Uhum, quem também gosta daquilo que faz, né? com Que bom. certeza, com certeza. Muito legal, então, Rodrigo, me diz previamente, assim, me fala um pouquinho sobre quem é o Rodrigo, né? Para quem não Quem é o te Rodrigo? conhece. Para quem não te conhece, conta aí um pouquinho. Tá, meu nome é Rodrigo Maier, sou fisioterapeuta, né? Eu me formei em fisioterapia em 95 e Uhum, trabalhei muito com fisioterapia. Morei um ano no Canadá, depois de formado. Daí voltei para Porto Alegre, daí fui treinando do Hospital Sara. E daí as coisas foram caminhando para eu trabalhar muito com neurologia. Então, certo, no Hospital Sara eu trabalhei com lesado medular, e daí voltando do Hospital Sara, eu entrei no Hospital São José aqui da Santa Casa, que é um hospital só de neurologia, né? Um dos únicos da América Latina, ou se não é o único que só trabalha com neurologia. Eu trabalhei muito tempo em UTI, então 2 anos lá, e dali eu fui nossa, trabalhar em uhum, Moinhos ali aqui de Porto Alegre, que é um hospital referência, e fui contratado para organizar a parte neurológica, reabilitação neurológica, e fizemos um trabalho bem bom lá. E isso foi de 2000 a 2002. Daí, no setembro de 2002, eu conheci o Pilates. uhum. Como Eu que fui... conheceu o Pilates? Pois é, essa é uma história interessante, assim, porque é uma história interessante, é uma história de, eu acho que foi sorte, assim, destino, porque eu acho que quando tu trabalha bem, quando tu tem boas referências aparecem, entendeu? Uhum, Então, eu sempre tive o prazer de trabalhar com pessoas muito competentes, né, e me relacionar com pessoas muito competentes, e que chegou no bom. momento
minha carreira naquela época em que eu queria uma coisa diferente. Eu trabalhava no hospital, tinha minha clínica, que era bem sucedida, assim, com sócios, né? E eu achei que eu precisava, estava na hora de um a mais, de eu me especializar em alguma coisa, ou de eu ir para a área de docente. Eu queria fazer uma coisa diferente. Diferente. E fui procurando, né? Até que me apresentaram o Pilates, me apresentaram um instrutor, e eu fui fazer uma aula com ele. E gostei muito, caí no estúdio da Alessandra Tegoni, Em Porto que Alegre? aqui em Porto Alegre, que é uma Uhum. referência. E gostei, eu falei, opa, isso aqui é diferente, isso aqui eu acho que tem a resposta para uma série de situações que eu não encontrava na fisioterapia convencional, Claro. tanto em ortopedia, reumatologia e principalmente ortopedia que eu mais trabalhava. E daí isso foi em setembro de 2002. Em novembro, dezembro de 2002, eu pedi férias do Hospital do Moinhos e fui a São Paulo e ao Rio fazer uma pesquisa das opções que tinham no mercado de cursos de formação. E me decepcionei muito assim com o que eu encontrei. Na época eu encontrei duas É. formações, uma muito fraca, digamos assim, e a Uhum. outra que não foi muito, digamos assim, não fui muito bem tratado, né? Sim. O feedback foi ruim, assim. Voltei a Porto Alegre e a Alessandra tem que fazer a romana, tem que ir para Nova York, tem para Nova York, tem para Nova York. E eu tenho, graças a Deus, um grande amigo em Nova York. Uhum. Um amigo meu, assim, é meu padrinho de casamento, é um amigo meu desde a infância. E ele mora em Nova York, mora até hoje. E Influências boas. é aquela que eu falei, né? Então, a Alessandra Tegoni, esse meu amigo, e ele falou, não, vem pra cá e tal. E daí vendi minha clínica, vendi meu carro e fui para Nossa. Nova York. E eu não conhecia nada, tinha feito, acho que, ah, 25 aulas, 20 aulas de Pilates, assim, e tudo meio uma atrás da outra, assim, para tentar... ah, ah, Se preparar de certa forma? Ou é, não? Ou era porque sim, se estava preparar, porque gostando? o meu corpo era um corpo de ex-atleta, assim, eu nadei muito Uhum. tempo, eu jogava vôlei, futebol, aquela história de fazer faculdade e às vezes, né, uma, duas vezes por semana fazer uma atividade física coletiva. Então eu tentei fazer o máximo para, eu sabia que era um curso muito prático, não tinha ideia como ia ser, não sabia que era romana, não sabia onde estava me metendo, Uhum. sabia o que ia encontrar, mas, como eu falei Sabia antes, que tinha que ir. eu sabia que tinha pessoas que tinham feito, pessoas que eu confiava, pessoas que disseram não vai, e tu tem que confiar. Tem certos momentos na tua vida que tu tem que confiar nas pessoas que te orientam, entendeu? Uhum. E é muito Exato. importante, né? Seja familiar, seja um familiar ou seja uma referência Que profissional. legal. Uhum. Pô, tu olha para tua frente, não, só um pouquinho, essa pessoa tem resultado, né? Essa pessoa tem prosperidade. Se ela está me indicando esse caminho que ela já fez, entendeu? E outra pessoa com o que eu tenho muita referência, que é esse meu Que amigo, bacana. Uhum. ele falou, não, vem que Nova York, se é em Nova York, funciona, as coisas acontecem aqui, nem te preocupa. E foi, era muito dinheiro na época, era muito Imagino. dinheiro, era um câmbio parecido com o que está hoje, mas morando em Nova York. E daí formei, daí tudo aconteceu, né? As coisas foram acontecendo. No Pilates, Bruna, eu acho que, não sei do teu público, assim, mas as coisas acontecem, entendeu? O que é para acontecer, Uhum. acontece. O que é, as pessoas que se atraem, as pessoas se atraem Uhum. com relação a conhecimento, com relação à ética, com relação à segurança, entendeu? Então as pessoas se atraem, Uhum. as coisas foram acontecendo naturalmente e graças a Deus estamos super bem, né? Então, Com certeza. Acredito e vivo isso. Uhum. exatamente. Então, acho que as pessoas que o Pilates tem uma coisa muito legal é isso, né? Que atrai pessoas super do bem, assim, e Super. Uhum. pessoas que têm um polo parecido se mantém, né, conectado. Exato. E a coisa só tende a crescer se tu Que queres o legal. bem, trabalhas para o bem, se tu, né, porque o nosso trabalho é promover a saúde, né, Claro. Uhum. é promover a melhor qualidade de vida, né. Então, se tu realmente está conectada com isso, as coisas vão acontecer naturalmente, né? E daí, depois dali, fiz a formação em Nova York, onde a gente pode
conversar horrores, daí fui para Nova Zelândia, daí vim para o Brasil. Ótimo. Mas a gente quer saber mais sobre como Tá foi bom. lá em Nova York, né, Rodrigo? Puxa vida! É, Introduziu e parou na porta, poxa. pois é, não, mas é que assim, vamos lá. Em Nova York, assim, Nova York, né? Primeiro, né? Tu tá em Nova York, Eu não é uma conheço coisa, ainda, tá? então eu te recomendo. Infelizmente, Dragos já fechou, né? É uma coisa muito, muito triste, mas as coisas acontecem também. Hoje em dia tem o Romance Pilates tá lá com a Cynthia Shipley, que é uma das maiores instrutoras do mundo, se não uma das talvez 5 maiores, e que eu tive o privilégio de ser muito treinado por ela, porque ter aula com a Romana era muito caro, Romana e Shari era muito caro, e eu tinha que fazer aula. Uma das condições de eu ter entrado por não estar bem preparado, eu tive que fazer a Shari me obrigou a fazer aula, e daí eu escolhia muito a Cíntia porque tinha uma afinidade muito grande, inclusive somos amigos, né? Posso dizer com tranquilidade, com maior orgulho, que sou muito amigo da Cynthia Shipley. Que legal. E daí eu cheguei... Só recapitulando, que ano foi isso? 2000 e? Eu cheguei em Nova York, foi dia 27 de janeiro de 2002. 2002. E minha primeira aula de Pilates foi 12 de setembro de 27 de janeiro de 2013. Minha primeira aula de Pilates foi 12 de setembro de 2013. Certeiro. Fui certeiro. Fui certeiro. Até as pessoas me perguntam, tá, mas o que tu acha de tal coisa ou de tal pessoa? Eu, cara, não conheço. Não posso falar. Acho injusto eu falar de quem eu não conheço. E daí, chegando lá, eu entrei no Dragos, assim, um ambiente totalmente diferente, né? A Romana, aquela pessoa, assim, iluminada, e estava num ambiente muito conturbado, né? Teve até um episódio da minha ida para Nova York, assim, que acho que as pessoas sabem, poucas pessoas sabem bem como foi, assim, mas, de qualquer forma, assim, eu estava, um dia antes de ir para Nova York, me ligou uma pessoa de São Paulo, e falou assim, não vai para Nova York, tu não vai conseguir ser formado, porque tá um problema muito sério lá de certificação, e tu não vai conseguir se formar. E eu não estava preparado, assim, como é que é? Eu já tinha vendido meu carro, minha clínica, já estava com o meu amigo, ia estar me esperando. E a pessoa não vai, vem aqui comigo estudar em São Paulo. E eu nunca tinha falado com essa pessoa, e eu agradeci, olha, muito obrigado pela tua informação, mas não tem como eu não ir, já estou com passagem comprada, minha vida já mudou, não vai mudar minha vida, já mudou. E daí agradeci e tal, e daí desliguei o telefone, liguei para Nova York, liguei para o Dragos, eu recebi essa... Daí liguei, quem atendeu foi o Dragos, que era o nome, é o dono, né, o ginásio, que era o Dragos Gym, né, Dragos Ginásio do Dragos, era o Dragos, que era o dono. Ele responde assim, Dragos Gym, Dragos Speaking, né? Daí, tudo bem, me identifiquei e tal. E eu falava o inglês bom, mas assim, para perguntas muito específicas. Daí ele, não, tudo bem, não, tem que vir. E ele assim, meio, não fanfarrão, mas ele assim, vem. Sim. Sabe, entusiasmado, assim. E assim, o que tu tá perguntando não faz sentido, né? Daí lá no Dragos, graças a Deus, aquelas coisas que acontecem com quem procura, né? Tinha uma brasileira que trabalhava no Dragos, que era a Marta, o Dragos chamou, brasileira, cadê a Marta? Cadê a Marta? Daí a Marta estava dando aula, ela foi lá, me atendeu e, meu nome é Marta. Deu, Marta, meu nome é Rodrigo. E aconteceu isso. Tal pessoa me ligou, dizendo dela, não, vem, não te preocupa, pode vir. Que dia tu vem aqui? Eu tô indo amanhã. Tá, não, amanhã sábado. Era tipo um dia antes de ir mesmo? Não, um dia antes disso, sem dúvida. E daí ela falou, não, segunda-feira, embaixo do Dragos tinha uma cafeteria fantástica, que se chamava Mandia, de Mangiare, né? Mandia. E ela com café fantástico, assim, só que eu não pude frequentar muito porque era um pouco acima do meu orçamento, que era bem restrito, assim. Todo o dinheiro era para fazer aula. Muito pior, né? Porque eu não sabia até então que eu tinha que fazer aula. Daí a Marta, não, faz o seguinte, segunda-feira, às 8 da manhã, eu tô ali no Mandia, a gente toma um café junto e eu te levo no Dragons. Não, beleza. Daí foi um amor, fiz muita aula com ela, eu fiz uma
uma pseudo-avaliação com ela. Eu cheguei lá, não sabia de ninguém, o Dragos me apresentou e tal, um monte de gente, e realmente tinha uma confusão com relação à certificação, mas era uma confusão super boa, assim, uma super boa. O que aconteceu? A Romana trabalhava por uma empresa, certo? Não vou falar o nome da empresa, mas todo mundo deve saber. Ela trabalhava para uma empresa, era contratada uma empresa. E por algum motivo, que eu não sei o qual, eu tenho minha suspeita, mas também eu não acho injusto falar porque eu não tenho certeza. Certo. Não sei se era por causa técnica, se era por causa financeira, se era... Não sei por quê. Ela chegou dia 1º de fevereiro de 2003, ela chegou e fez um anúncio. E depois eu fiquei sabendo que era muito difícil ela fazer um anúncio. Mas ela chegou no meio do ginásio, olha, a partir do dia 1º de março, eu não certifico mais por essa empresa. E se estabeleceu isso. E daí foi uma confusão, realmente, porque daí eu comecei a ver o tamanho que era a Romana, o que era a Romana. Começou a vir, depois que ela deu esse anúncio, na outra semana começou a vir gente de todos os Estados Unidos, todo mundo, literalmente todo mundo, Europa, Ásia, América Central, muita pouca gente da América do Sul, acho que porque essa empresa era a maior da América do Sul na época. Todos queriam ir para Nova York para ser testado pela Romana, porque queriam a assinatura dela no certificado. Então, em fevereiro foi bem complicado, assim, porque eu ali meio ET, numa situação que eu nunca não conhecia. Sim, e as claro. pessoas desesperadas para marcar o teste, desesperadas, porque às vezes tinham que fazer o teste intermediário, fazer as horas e fazer a prova avançada, passar até o dia 1º de março, porque daí teriam o nome da Romana, que era o que todo mundo queria. Ninguém estava interessado em qual empresa, estava interessado em ter o nome da Romana certificado. E hoje eu vejo muito bem isso, porque o peso de uma certificação com o nome da Romana é completamente diferente em todo o mundo. E daí, tá, mas o que vai acontecer? O que vai acontecer? Daí eu fui no Dragos, eu vou me formar? Porque eu até então não sabia. O Dragos olhou para mim, Rodrigo, não te preocupa. Não te preocupa. E assim, ele é um tipo de um vô, assim, né, o Dragos. Uma pessoa super na dele, mas super honesta, assim. As pessoas, né, que estavam no Dragos eram extremamente honestas, né? E acho que isso se caracteriza muito o Romanas Pilates. E daí depois, né, logo depois, a Romana, não, eu vou fazer a minha certificação, que é o qual você vai participar, e o qual eu tenho a honra de dizer que eu sou o primeiro certificado pelo Romanas Pilates. Então, era uma certificação com os critérios que ela elegia, né? Não foi a Shari, não foi nenhum terceiro, foi da maneira com que ela queria que se produzisse a certificação. E é hoje a potência que é o Romanas Pilates, né, onde todas as certificações do mundo se baseiam em como ela estabeleceu os princípios de como a certificação tem que ser. Né? Porque na época de Joseph Pilates, todo mundo sabe, não tinha um processo de certificação. Era um processo de aprendizado natural, que não deixa de ser como é. Só que hoje, devido às exigências até de mercado, exigências profissionais, né, de fisioterapia, educação física, de outras organizações, e existe um processo de treinamento, um processo de aprendizagem, né? E do qual eu tenho o prazer de ser responsável aqui no Brasil e em alguns países da América do Sul, né? Ai, que legal. E daí teve o processo de certificação, certo. que eu fiz em junho de 2003. Junho de 2003. Isso, dia 1º de junho de 2003, e eu recebi meu certificado. E até tem uma história interessante aqui, do certificado, né, que não está aqui. Quando eu me certifiquei, acabei, né, fiz todo o processo de certificação, né, foi muito legal, né, eu tenho várias histórias, né, então conforme tu tá me perguntando se eu estou me estendendo. Bom,
quando eu me Fica à certifiquei, vontade, a palavra é tua. Só tô dando uma olhada aqui que a galera quer que tu conte mais experiências com a Romana. Vai tá, chegar lá, gente. Vai chegar lá, mas, eu acho. Deixa e, ele contar a primeira formação. Talvez vocês não saibam. Talvez vocês já saibam. Eu não sei ainda. e foi muito legal, assim, porque eu me formei, paguei um caminhão de dinheiro, sabe? Quanto tempo durou aí? Tu ficou lá esse Eu tempo fiz todo? de janeiro a junho, né? Eu fiquei até junho que eu acabei, fiz a prova final, né? A prova prática final, foi, se eu não me engano, dia 1º de junho. Tá, daí acabei, né? Quanto tempo durou? Então durou 5, 6 meses, mais ou menos, né? Hum, Mas eu pegava, era de segunda a sábado, das 7 às 7, das 7 às 8. A Romana começava a primeira aula às 7, ela chegava 10 para as 7, ou 6h30 estava lá, né? com o Inclusive, o que eu maior gostava, gosto do mundo, né? com o Imagina. maior gosto, não. Nossa, meu Acabou a Deus. certificação, eu sabia que momento ela respirava durante a aula, assim. Realmente Sim, acredito. era assim, assim. E até hoje a gente tenta manter essa energia, né? Bom, quando eu me certifiquei, acabou a certificação. Ponto, acabou a certificação, estou certificado. Daí acabei, daí eu cheguei pro Dragos, né? Tá, Dragos, meu certificado. Daí o Dragos, que certificado? Deu, não, Dragos, eu vim aqui, fiquei esses meses todos, paguei esse monte de dinheiro para ti, tu tem que dar alguma coisa. Daí ele olhou para mim, né? Tu tem que levar alguma coisa. Não posso chegar de mão abanando no Brasil, me dá alguma coisa. Nem que seja um papel, um guardanapo escrito que tu tá certificado. Eu, tá bom. Daí o desenrolar, né? O desenrolar, eu fui saber uns 10, 15 anos depois. Que quem me contou o desenrolar foi a Dária Quachari. A Dária é a neta da Romana, que é Uhum, a nossa chefe, digamos assim, nossa líder, e uhum. a Shari, que é filha da Romana, me contaram essa história. Quando eu certifiquei, o Dragos foi para a Shari e falou, olha, o Rodrigo quer um certificado. Daí a Dária, nós não temos nem logo. Eles não tinham nem logo do Romanas Pilates. Daí a Dária, na época, namorava um rapaz que era da área dos business, assim. Ele pediu um cartão de visitas do Dragos, levou para uma gráfica e fez um certificado que eu tenho lá no estúdio, baseado no cartão Business do Dragos. Só que ele, Uhum. assim, ele é o único do mundo, né? Que tem Dragos, né? E o nome da Romana e da Shari junto, assim, né? Então, eu recebi isso aqui, não, isso aqui serve, né? Certificado, beleza. Depois, eu recebi o certificado Romana, depois agora tem um novo logo, tem tudo normal. Mas aquele, no fim, ficou mais legal ainda, porque é o único, né? O único do mundo Sim, e guardado relíquia. é relíquia do método. Que massa. E aí, depois de quanto tempo que tu voltou pro Brasil? Bom, daí eu fiquei mais um tempo lá, porque o que aconteceu? Quando eu acabei a certificação, a Romana me chamou. A Romana me chamou. Eu era fisioterapeuta, então, por eu ser fisioterapeuta, uma série de coisas aconteceram durante a certificação de que me exporam. Eu fui exposto, né, de uma Aham. maneira super positiva, porque tinha muita gente lesionada, muito velhinho, muita situação difícil de lidar. E nós dávamos aula, né? Nós, desde acabou a parte intermediária, assim, quando já estava no início da parte avançada, a gente já dava aula para o pessoal. Tinha muita gente antiga, né? Porque, né, todo mundo sabe, o Pilates tem uma relação muito grande com as artes, né? Então, Sim. muita gente da época que fazia aula com Pilates, com Joseph Pilates, e muita gente que fazia aula há muito tempo lá no Dragos, nós dávamos aula. Muitas cortesia, ou o Dragos cobrava super pouco, e nós aprendizes dávamos aula. Eu dei muita aula para quem teve aula com Joseph Pilates, ainda dou, porque a Shari teve aula com Joseph Pilates, e quando a Shari vem ao Brasil, eu dou aula para ela me pede, quando eu vou para lá, ela me pede, porque ela tem uns problemas no pé, ela gosta que eu veja o pé, alguma coisa assim. E daí, Que massa. o que aconteceu? A Romana me chamou, daí eu cheguei numa salinha, né? A salinha onde a gente fazia os testes escritos até, estava a Romana, a Shari
sentadas no sofá, assim, senta aqui, a gente vai falar contigo. Daí eu sentei, tu se formou e tal, e aí, quais são os teus planos? Daí eu falei para ela, olha, eu queria muito ter uma experiência internacional, overseas, né? Eu queria ter uma experiência além dos mares, né? No exterior. Daí Sim. a Romana, não, que bom, a gente queria que tu ficasse aqui. Eu queria que tu trabalhasse comigo. Daí eu, muito obrigado, tal, mas assim, Shari, não tem condições de ficar aqui porque o dinheiro acabou, não tenho, mas paga, mas eu sabia quanto o instrutor ganhava lá e é muito caro, Nova York é muito caro e não iria ter como eu conseguir me manter recebendo aquilo, até porque não tinha clientela, tudo uma construção. Para mim seria uma honra, né? Tu trabalhar eu ainda não tinha a noção do tamanho da Shari, da Romana, obviamente. Sim, sim. Mas eu sabia que ela era a nossa mentora para aprender o método, né? Mas daí eu falei, não tem condições, tal, mas faz assim, para onde tu quer que eu vá? Daí ela olhou para mim, olha, eu posso te colocar onde tu quiser para trabalhar. Eu sei que hoje, né, naquela época, no Havaí, Orlando, Holanda, França, nesses lugares eu sei que estão precisando de gente. Para onde tu quer ir? E tem Nova Zelândia. Eu, olha, para onde é que tu quer que eu vá, eu vou. Daí ela olhou para mim, assim, sim, em Né? 2 minutos, Qualquer lugar eu vou, posso ir de meu boa. destino... eu falei, onde tu... Daí ela assim, eu tenho esses lugares, onde é que tu quer ir? Daí eu olhei para ela e falei, onde é que tu quer que eu vá? Né? Uhum. Daí eu acho que ela olhou, acho que daí ela caiu a ficha, não, só um pouquinho, ele não tá brincando. Daí então eu quero que tu vá para Nova Zelândia. Daí então bom, eu vou para Nova Zelândia. Daí ela ligou para o instrutor de Nova Zelândia, não, vem. E tudo por nada escrito. Na época tinha pouco e-mail, assim. Eu me lembro que para mandar e-mail para o Brasil, eu ia para uma biblioteca pública, era eu e o sem-teto esperando a fila para vagar um computador, a gente ia lá e trocava mensagem. Daí eu mandei para Nova Zelândia, a mulher da Nova Zelândia, não, vem para cá, já estou sabendo, pode vir, tu vem quando? Já começou a pressão para quando vir, então eu falei, não, vou para o Brasil primeiro, para ajeitar a casa, digamos assim. Eu, na época, namorava a Carla, então, para voltar, a gente organizou tudo, eu queria que ela fosse comigo e tal. E daí ela, não, vamos, tudo tranquilo. E assim, no Romanas Pilates tem muito de acreditar, como eu te falei. Né? Então, eu tinha a proprietária do estúdio, do Pilates Unlimited, que é nosso centro de formação na Nova Zelândia, e na época era Sue Steinhauer, que era a dona do estúdio. Ela, não, vem, tá tudo certo, já tem Que cliente massa. amanhã. Né? E sem contrato, eu não tinha nem visto de trabalho. Daí eu falei, tá, mas não tem visto de trabalho. Daí ela, não tem problema, que a gente aqui já estou preparando os documentos, quando chegar aqui é tudo uma questão de tempo. Daí chegou na Nova Zelândia, daí tava tudo, tem um procedimento deles lá, né, para ganhar o visto de trabalho. Eu estava fazendo os procedimentos, mas já estava trabalhando. E daí, quando eu entrei para fazer a entrevista de trabalho na Nova Zelândia, era uma sala grande, assim, cheio de núcleozinhos, assim, né? Cheio de, não sei como se chama, tem um nome específico, né? Cheio de pontos, assim, né? Com uma entrevistadora e todas as cadeiras de pessoas fazendo a entrevista de trabalho eram orientais. Todos orientais, com tradutores, pedindo visto de trabalho. E eu cheguei sozinho, assim, com os documentos na mão e sentei na frente da mulher e comecei a falar inglês com a mulher. A mulher olhou para mim, 2 palavras eu falei, ela olhou para mim, tá, mas tu não quer emigrar? Daí eu, tá, mas eu não sei se eu quero emigrar. Não, mas ela me forçando a emigrar para Nova Zelândia. Mas daí eu fiquei lá, ficamos Quanta coisa. 1 ano e 8 meses, mais ou menos, 1 ano e 7 meses, não sei. E daí voltamos. Legal. E daí abrimos o Colega Estúdio. Aí foi logo em seguida. Voltou pro Mais ou Brasil e abriu
Mais ou menos, eu voltei nas férias do Brasil, voltei em dezembro, assim, e eu não sabia para onde ia, assim, a gente não sabia se ia ficar no Brasil, se ia para outro exterior. A gente tinha proposta de ficar na Nova Zelândia, de abrir a própria dona do estúdio, né, hoje a dona do estúdio é a Carole, mas antes de vender para a Carole, a Su me ligou querendo que eu comprasse, ela queria me vender o estúdio na Nova Zelândia. Aham. Eu tinha propostas de ficar, várias propostas de ficar na Nova Zelândia. E assim, ó, o Romanos Pilates abre muitos caminhos, né? Ela abre muitos caminhos, tanto que a nossa primeira turma de certificados que fizeram todo o processo de certificação no Brasil, finalizou, acho que foi 2016, acho que o processo terminou. E uma está em Portugal, que é Vive, a Paloma está na Califórnia, o Alexandre está em Ibiza. Então, assim, o nosso certificado, ele é muito bem aceito, muito bem visto em todo mundo. Então, muita gente que está no processo de certificação está com o intuito de Claro. ter uma experiência internacional de trabalho. Se vai morar no exterior, se vai ficar aqui, não sei, mas muitos têm essa Esse ideia, ideia. essa vontade de ter essa experiência internacional, né? Que massa! Nossa, muito Eu vou legal. te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo. A gente tem centros de treinamento, não é nem estúdios, né? Nós temos centro de treinamento em mais de 48 países, né? E desde março eu faço um MET no Zoom, uma sala do Zoom, com todos os aprendizes do Brasil, atualmente, que devem ser uns 20 e poucos, e do Paraguai, e do Uruguai, e da Uhum, Argentina. E uhum. daí eu junto todos eles com os instrutores. A gente tem um treinamento semanal, né, que é só comigo e com eles, mas nas sextas-feiras, desde março, para manter o pessoal unido, para manter o pessoal, né, focado, eu Uhum. convido todos eles e todos os instrutores formados pelo Romanos Pilates, todos os instrutores certificados do Romanos Pilates e todos os aprendizes da América do Sul. E daí o pessoal de Portugal começou a entrar junto. E a gente faz um match. E há 4 semanas eu convido um instrutor, um instructor trainer do Romanos Pilates. Então a primeira foi a Enza de Milão, daí depois foi o Ben de Austin, no Texas, daí depois foi a Cynthia Shipley, que foi fantástica. Semana passada foi o Juan de New Orleans. E agora, sexta-feira, vai ser a Carole da Nova Zelândia, que vai estar conosco, dando o nosso treino de Que toda sexta-feira. legal! Então a gente Ah, que vai massa! trocando, eles conhecem os instrutores do mundo inteiro, e ao Sim, mesmo tempo os instrutores conhecem eles, então eles veem que é o mesmo treinamento, mas tu pode dar, por exemplo, o Juan fez uma coisa muito legal, ele fez umas técnicas que a Romana fazia, assim, foi muito legal, porque o Juan de New Orleans foi meu colega, né, de turma, assim, a sim. gente treinou junto, assim. Então ele fez, eu vou fazer isso que a Romana fazia conosco. Daí fazia com a turma, o feedback foi, só ouviu o suspiro das pessoas, pô, que legal, que legal. É as mesmas coisas que todos nós sabemos dos exercícios, mas com toque do Romanas Uhum. Pilates. A Cíntia fez todo um trabalho com a perna, com o pé, com os dedos, com a posição de Pilates. O Ben de Austin fez todo um trabalho Que de legal. usar uma parte do Reformer no mat. Ele adicionou o Reformer no mat. A Enza de Milão, ela fez um mat super denso, assim, com Magic Circle, assim, que foi fantástico, né? Então, é o mesmo Pilates, mas com a visão, né, baseada nos ensinamentos da Romana, com toque de cada instrutor, né? Que Isso que a gente massa! tenta passar. Ai, muito legal. Tenta não, né? Faz com que o contato permaneça, né? Porque agora, nesse momento, Permaneça. tem que ser E assim novas mesmo, informações. né? É. E E novas novas informações. experiências. Uhum, com certeza. Então, o pessoal conhece os aprendizes conhecem eles e as portas estão abertas. Uhum. Então, tanto que tu é aprendiz com Romanas Pilates ou instrutor com Romanas Pilates, as portas estão abertas para todos os estúdios com Romanas Pilates, né? E é muito interessante porque nós, por exemplo, lá no meu estúdio, né, a gente só trabalha com instrutores ou em formação ou formados por nós, né? Mas, em Tá. compensação, Uhum. todos os outros estúdios tentam pegar os instrutores com Romanas Pilates. Sim. Eles tentam essa. Então é bem legal, é bem legal. Qualidade, né? A gente tenta manter essa, essa ideia que a Romana conseguiu concretizar no programa de certificação dela, né? Certo. A certificação é 1 ano, ela é extensiva?
Ela dura Ela mais. depende, né? Depende. A gente está conseguindo, porque tem as horas de treinamento, né? Então depende muito da pessoa se ela consegue fazer as horas. Nós temos no Brasil 4 centros de certificação, centros de Essa treinamento. era a minha próxima pergunta, se tinha que vir Então, até o sul, né? A gente está aqui sim, do lado, eu não sei por é que fácil, né? você se esconde tanto. Você não, né? Tu se esconde tanto. A gente, a gente teve uma convenção em Chicago uns anos atrás, e que a Juanita, que é uma das nossas nível 1, né? E é Uhum. fantástica, fantástica, a Juanita. E ela disse, nós não queremos ser grandes, nós queremos ser fortes, né? Então a gente não tem o Uhum. intuito de fazer uma coisa comercial. A gente realmente tenta fazer o mais, da mais qualidade possível. Mas Massa. a gente tem um centro de certificação em São Paulo, que é com a nossa nível Uhum. 4, Simone Mendes. Nós temos um no Rio, que é com a Flávia. Nós temos um em Campinas, que é com a Renata. Daí tem mais, e o outro centro de certificação na América do Sul é com a Marta, no Chile, né? Mas, de qualquer forma, a gente é o mais antigo e eu sou o nível 3. Então, a gente tem que... O Javier, quando vem fazer as provas do intermediário e do avançado, Sim. ele vem para Porto Alegre, né? Ele vem para Porto Alegre, e que a gente abrange aqui parte da Argentina, Uruguai, Paraguai, Uhum. todo o Brasil, tem pessoal da Colômbia Entendi. também. E daí vai para o Chile, depois com a Marta, fazer a seleção, o processo com eles lá, né? O tempo de formação ele varia muito, certo? Nós não conseguimos ainda. O ideal é que seja em um ano, né? Os Estados Unidos trabalha Uhum. com esse tempo, só que nós temos duas situações bem específicas, assim. A primeira é que, como as pessoas têm que fazer as horas de treinamento dentro de um processo, dentro do centro de treinamento, né? Então eles têm que vir a Porto Alegre ou esses outros centros de treinamento. Eles vêm muito no Entendi. fim a Porto Alegre porque acaba sendo aqui a referência, né? Mas aos poucos as coisas estão se diluindo, e os outros instructor trainers estão recebendo mais aprendizes, o que é muito bom, Entendi. né? Para a sobrevivência do método. Só que tem dois. Então, eles têm que vir para o centro de treinamento, né? Eles têm que fazer as horas, e o Javier também tem uma agenda complicada, na qual ele só pode vir, e ele que faz. Eu faço a primeira parte, eu faço o treinamento que todo instrutor faz, mas eu faço a prova, o seminário básico, a prova básica, né? Daí a parte Entendi. intermediária, o Javier hoje em dia. O Javier é Chari, mas agora só está o Javier. Então ele também tem agenda, daí a gente se programa para ele vir 1 ou 2 vezes por ano, Que para legal. fazer o processo. E daí Sim. tem uma outra coisa também que complica, que como é em dólar, as pessoas têm que se organizar financeiramente. Isso, às vezes, elas pedem um tempo a mais para Uhum. poder se recapitalizar. Uhum. Então a gente tenta adequar tudo, né? A exigência da escola, a possibilidade do aprendiz. A gente tenta fazer a gente é um meio termo ali, né? É a minha, né, a minha função como diretor aqui do Brasil e dessa parte da América do Sul, de tentar fazer esse meio campo para alinhar tudo, né? E tentar manter a qualidade, e manter o Javier também vindo para cá, né? Que é Que massa. fantástico, assim. O Imagino, Javier poxa vida. é fantástico, assim. E como funciona esses níveis de instrutores? Pois é, não, essa é uma boa pergunta. Nós temos níveis de professores. Quando tu te forma, quando tu recebe o certificado do Romance Pilates, tu recebe o certificado de nível 5. Então, todos os instrutores são nível Hum, 5. uhum. Daí, à medida que você participa da formação, seu nivelamento vai passando de 5 para 4, de 4 para 3, 3 para 2, 2 para 1. Eu Né? pensei que era de um para cima. Não, é de 5 a 1. Nível Uhum. 1, no mundo só temos 3 nível 1 no mundo, que é Uhum. a Lohad, na Austrália, a Juanita em Chicago e a Shari na Nova York. Daí nós temos que ano retrasado foi feito esse nível, que se chama 1x, que são outros 3 instrutores, que é o Javier, né, Pérez Pon da Espanha, o Felipe da França e a Marjorie da Holanda. Então, esses nível 1x podem realizar todos os que os outros nível 1 podem fazer, exceto o CPI, né, que é Continuing Education. Então, e algumas outras coisas muito específicas da formação. Então, o fato de ser nível
né, não quer dizer que tu sabe mais do que o outro, certo? Porque, a princípio, nós temos o mesmo acesso à informação, certo? Mas quer dizer que a pessoa está mais comprometida com a formação, que Entendi. que ela deixa o tempo dela para dar atenção à escola, certo? Então, isso acontece, isso não é uma coisa que é imposta, não é uma coisa que é pedida, né? Todo instrutor que pediu para ser nivelado não ganhou nivelamento, então as coisas vão acontecendo, né? O meu caso é um caso muito específico com relação a isso, muito claro. Por que aconteceu? Nós abrimos, eu e a Carla abrimos o estúdio em 2005, e daí as coisas foram crescendo, eu fiquei lotado logo no começo, assim, e daí tinha um grande problema de equipamento, assim, um problema, eu quero que não existe um estúdio de Pilates sem equipamento, né, que graças a Deus agora nós temos empresas excepcionais, e a gente tem uma relação muito próxima com a Empower, né, que faz um equipamento de excelente qualidade. E assim, tem uma coisa também que ficou muito chato com relação ao equipamento, quando começou a resolver o problema do equipamento, as pessoas começaram a achar que eu ganhava equipamento. Eu nunca ganhei nenhum equipamento. Não sei se a Adri está aí, ou o Felipe está aí, nunca ganhei nenhum equipamento, Sim, mas sim, então aí. eles preencheram uma lacuna dentro do processo de certificação que não teria como evoluir num processo de certificação sem um equipamento de qualidade dentro do Brasil. Por quê? E eu não estou dizendo que não tem outros equipamentos. Pode até ter, mas eu não conheço, entendeu? Mas Sim. os equipamentos, tem que ter equipamentos, não tem como crescer. Porque é inviável. Os meus equipamentos, eu tenho metade deles grátis. Entendeu? Então, grátis é acima de qualquer suspeita, é excelente, só que é inviável tê-los, né? Eu consegui. Sim. Porque paguei muito. Então, a gente conseguiu, primeiro, resolver esse problema de equipamento. Segundo, as pessoas começaram a querer fazer a formação. E daí eu entrei em contato começou a vir gente, e eu encaminhava, fazia o que eu podia fazer, encaminhar o que eu podia encaminhar, e as pessoas não conseguiam evoluir no processo de certificação. Até que chegou o ponto que eu liguei para a Dária, pessoalmente, Dária, eu tenho um problema aqui, eu tenho 4 pessoas querendo fazer o processo de certificação, e eu não tenho para onde mandar. Daí ela, tá bom, me dá um tempo. Eu, claro, desliguei, era chefe, né? Desliguei, e eu pensei, daqui uma semana ela vai me ligar. Deu 5 minutos, a instrutora Francisca Molina, do Chile, que nem é mais instrutora, me liga, do Chile, eu nunca tinha falado com ela, Rodrigo, a Dara me ligou, tu tem pessoas para treinar, quando é que tu quer que eu vá a Porto Alegre? Né? Então, é aquela coisa que eu te falei no começo. As coisas vão se acontecendo com as pessoas do bem, e as coisas vão acontecendo. No momento que eu fechei essa turma e a Francisca foi para Porto Alegre dar o primeiro seminário básico do Romanos Pilates em 2009, eu passei automaticamente a ser nível 4, sem eu saber. Entendeu? Então, logo depois chegou um certificado na minha casa, e a Dária me ligou, olha, agora tu é nível 4, as pessoas podem fazer as horas de treinamento aí. Então tá, beleza, ótimo, fiquei feliz e tal. E daí as coisas foram acontecendo. Daí a gente montou uma turma maior. Entendi. Né? Daí eu falei, olha, nós temos com esse problema, como é que a gente pode fazer? Né? Como é que a Francisca vem, a Francisca não vem? Daí eu falei, não, agora tu é nível 3, a Dari me falou. E quem vai aí, tu vai fazer o seminário básico, tu vai acompanhar, fazer a prova básica, e o Javier vai ir para fazer o restante da formação, e a Shari vai fazer o avançado. E daí as coisas vão acontecendo. A Shari veio aqui, a Shari se encanta sempre, é uma querida. Assim. Agora ela está mais velha, fica difícil dela fazer viagens mais longas. Sim. E então agora o Javier veio, falei com ele hoje, pediu para mandar um beijo para os aprendizes do Javier. Ele também não é muito da internet, então ele está meio offline. Que massa. Estão falando aqui sobre os primeiros equipamentos que demoraram quase um ano para chegar, diz a Carlinha aqui. Demoraram um ano para chegar. O pior não é isso, né? Não, os equipamentos têm uma história longa para contar. Inacreditavelmente, nós temos 15 minutos. Nós temos 15 minutos. E... Então, tá. Pode falar. Queremos saber...
Teria que mais tu saber. muita coisa para falar. Tá muito fantástico, Rodrigo. Muito É, obrigada mesmo por compartilhar. é um prazer. E uma história com Romana, uma das inúmeras Uma que um história. passarinho verde me contou, tá? Que você tem várias histórias, inclusive uma história de Páscoa. Como é que foi a Páscoa Páscoa, com a tem Romana? uma, Uma coisa assim. sim, sim, todas as histórias com a Romana, assim, é um ensinamento, assim, Acredito. ela, a gente, muita, assim, é fantástico, assim, porque muita coisa que se faz na escola, muita coisa. Isso eu converso muito com o Javier, e o Javier é mais velho, já está um pouco mais de tempo, né, sobre isso, então ele me esclarece muita coisa na qual na minha cabeça fica um pouco confuso. Mas tudo, a convivência com a Romana era um ensinamento. Tudo, seja um momento de silêncio, seja uma palavra, seja um gesto, tudo parece que ela foi feita para ensinar. Assim. E realmente, assim, as pessoas, os instructor trainers são pessoas que foram escolhidas, assim, não é à toa que a pessoa é instructor trainer. Por isso, existe por exemplo, se um instructor trainer me ligar, Rodrigo, eu te preciso no Rio hoje, eu vou para o Rio hoje, entendeu? Eu preciso de Uhum. ti, não sei. Então, e se tu é um instructor trainer, existe é como se fosse uma família. O que Uma também tem família, briga. exatamente, eu ia E dizer. uma família Sim. tem muita alegria, muita descontração, mas tem briga também. E é assim. E realmente a família Romanos Pilates é assim, mas é muito mais forte entre os instructor trainers, né? Existe muito Sim. respeito. Assim. E, e, e a Romana, eu estava lá e eu era sozinho, né? Porque eu não tinha um background de dança, eu não tinha um background de nada, assim, era um alien quase dentro da formação. E também era um homem, que era basicamente por mulheres, né, a formação. Sim. E muitas pessoas que não eram de Nova York, que vinham passar fim de semana, durante a semana vinham pegavam um trem, passavam um dia e voltavam, daí daqui 2 dias voltavam de novo. Então, não tinha convivência social, né? Essa era a palavra. Então, e a Romana, ela sentia isso, ela sabia exatamente a característica de cada aprendiz durante o processo de treinamento. Ela conhecia, podia nunca ter falado com a pessoa, mas ela sabia o que a pessoa faz, assim, a genialidade da pessoa. Uhum. E aí eu comecei, até porque com a Romana, depois que eu fiz o intermediário, quando a Romana viajava, eu atendia os clientes da Romana. Né? O Dragos tinha me pedido, tu vai atender os clientes da Romana, a Romana vai viajar semana que vem, tu que vai atender. Então tá bom, não os aprendizes, né? Os clientes. O que era uma honra, né? E Poxa, daí eu passava mais tempo com a Romana porque também as responsabilidades aumentavam. Daí eu comecei a conviver socialmente com a Romana. A Romana me convidava para ir no teatro, a Romana me convidava para sair para jantar, a Romana me convidava para fazer. E a gente fez uma que amizade legal. muito, muito legal. Assim, a Romana conhece meu pai, tenho foto na casa da Romana com meu pai, teve assim, eles até. Foi muito legal, muito legal. Isso é uma outra história. Bom, Uhum. e daí um dia a Romana me convidou para passar uma Páscoa na casa dela. Então, e eu fui lá, cheguei até um pouquinho atrasado, para não ter a história chegar antes, comprei um vinho e tal. Eu entro na casa da Romana, a casa da Romana era fantástica, assim, era obra de arte, porque a mãe dela era artista, né? Então era obra, pintura de José Pilates, da Romana, do avô da Romana, do pai da Romana, tudo que lá. E tu entra assim, e um monte de gente, assim, toda a família dela. Tava o Juan de New Orleans também. O Juan, ele tem uma irmã que é cantora de ópera. Então a família dele tem uma aptidão para cantar. E o marido da Shari é violonista clássico. Então eles Uhum. tocou Maria e o Juan cantou. E daí a gente pintou ovo. Daí assim, ó, foi assim muito bonito. Assim, Mas para quem estava assim, indo ela lá. era acolhedora, assim, dessa forma, assim, meia mãe? Ou era algo contigo mesmo, assim, que tu sentia que era um carinho mais afeto? Eu sou suspeito para falar, né? Eu suspeito falar. Eu me sentia super bem recebido, né? Tanto, Uhum. principalmente por ela, né? Eu acho que, sim, eu me sentia muito bem. Não posso dizer para os outros pelos outros, mas eu me sentia muito Sim. bem com ela. Porém, ela era muito ética durante a formação.
Ela era muito ética, muito profissional, assim. E tanto que ela não falava muito todo mundo queria saber muito da vida dela, das experiências com Joseph Pilates, mas ela não comentava, ela era super respeitosa durante, né? Uhum. Que eu sei de Joseph Pilates, eu sei de eventos sociais com a Romana, com a Shari e com o Javier, né? Mas socialmente falando, assim. Então, eu me sentia, óbvio, todo mundo se sente especial do lado da Romana, mas obviamente que eu me Que sentia legal. bem, né, por ela ter me convidado, e eu não vi ela convidar outras pessoas da mesma maneira, assim, só as pessoas que tinham mais convívio, obviamente, Uhum. que já conheciam ela de muito mais tempo do que eu, mas sim, eu me sentia super especial, mas isso eu também não posso dizer que ela não fazia com todo mundo, né, mas comigo ela fez, entendeu? E assim, Sim. assim, e as coisas foram acontecendo naturalmente, porque eu não sabia a dimensão que ela é, porque ela ainda é, obviamente, se depender de mim vai ser para sempre. E as coisas foram acontecendo naturalmente. Ela era uma pessoa super querida comigo, eu procurava ser. Visitei ela várias vezes depois, inclusive em Fort Worth, né? Então foi uma relação muito legal, assim, e que hoje eu tenho com a Shari, com a filha que vem aqui, conhece meus filhos, brinca com meus filhos, pede Ai, que presente para meus filhos, legal. a Que gente massa. vai ter uma convivência super e é uma família muito procurada, né? Uma família muito visada, tanto para o bem quanto para sugar coisas e são pessoas muito simples, assim, muito simples, muito acessíveis. Só que como elas já foram muitos, por exemplo, vou te dar um exemplo. A primeira vez que a Shari veio para o Brasil, foi um estresse assim no começo, porque o que acontecia? O Javier tinha me falado isso. As pessoas tiram foto com ela e depois vão para o Uhum. Facebook e colocam e dizem que treinaram com ela. Então ninguém podia Sim. usar máquina fotográfica, eu contratei um fotógrafo, não porque ela era exigente, ela estava com medo de ser usada, e eles foram muito usados, né? A família da Romana, a Romana, eles são muito simples, né? E acabam as pessoas tomando vantagem pela essa simplicidade. Então eu fui muito, olha, tem que cuidar isso, tem que estar isso, ela gosta disso, e a gente tenta fazer tudo assim, mas ela nunca diz não. A Sharia romana nunca dizem não. Elas podem não se sentir à vontade com certas coisas, podem não querer certas coisas, mas elas nunca vão te dizer não, né? Uhum. É E aquela daí as pessoas, que tira a calça, né? Se tu tá com frio, tira o casaco. mas tem histórias da romana sim, mas daí fica para quem fizer a formação. Não, eu tô brincando. Tem, tem histórias tão bonitas quanto essa. Tem histórias quanto. Então assim, é dessa situação, mas não Que na teoria, na prática. massa. Conta mais uma para nós, então, já que a galera tá pedindo pra gente abrir mais uma live. Mas a gente tem Mas ainda 8 minutinhos. Não vamos vai ser um abusar prazer. também, né, gente? Por favor. Mais histórias. Era muito legal, né? Era muito legal. Eu tive o prazer, a última vez que eu fui a Fort Worth com ela, o centro de treinamento de Fort Worth, que é uma cidade do lado de Dallas, né? Era numa trupe de balé, assim, era não sei como é o nome, uma firma de balé, né? Onde era uma empresa, onde tinha uma equipe Uhum. de balé treinada pelo filho da Romana, o Paul, e tinha bailarinos o primeiro casal, o segundo casal principal do bailarinos eram russos, tinha casais, tinha japonês, italiano, esqueci o nome agora de como se chama, né? Mas uma empresa com fins Uhum. comerciais e onde o estúdio de Pilates era localizado lá. E eu não conhecia tal. Eu fui e ia ter um CPI, eu fui fazer um CPI. O CPI a gente faz para renovar o certificado. Entendi. Então, o nosso certificado tem uma data de validade, né? E essa data de validade é renovada através de uma educação contínua. E tem a data de validade no certificado, né? E mesmo eu que sou um instructor trainer, né? Mas aí a gente pode renovar através do CPI e através de convenções. Na América do Sul tem uma parte, porque eu fui falar com a Shari, não temos gente suficiente para trazer alguém para fazer um CPI, porque é caro.
Não, vamos fazer o seguinte, então. Quem faz seminário, quem observa seminário, fica isento de fazer um CPI. Aí tá, daí a gente conseguiu isso. Então, eu estava lá fazendo um CPI e a Romana me chamou, vem cá. Uma manhã, assim, vem cá. Eu ia para lá não só para fazer o CPI, porque o CPI é um dia só. Então, eu fiquei lá uns 4, 5 dias e a Shari, não, vem cá comigo. Daí ela me pegou pela mão e fomos sentar no stage, na principal sala de balé. E a gente sentou e ela pegou minha mão e a gente ficou sentado um lado do outro, assim, tipo vó, assim, né? E daí, ela olhou para mim, eu amo ver meu filho dar aula, porque ele era o coreógrafo, ele era o principal, né? Ele estava fazendo, não me lembro qual é a peça, e eles estavam ensinando um ato, né, da peça com os dois casais, né, os dois principais casais, o primeiro par, o segundo par, e a gente ficou 4 horas sentado olhando mas assim, Olhando. ó, e assim a beleza eu nunca tinha visto balé, eu nunca vi balé, eu Uhum. nunca tive esse privilégio, mas eu vi treino de balé, assim, mas é impressionante, assim. E ela ficou do lado e a gente conversava um pouquinho e o Paul, né, que é o filho dela, via, não fazia isso, faz aquilo dela. Me explicou que o Paul era um bailarino muito famoso na Europa e que agora ele é Uhum. diretor e coreógrafo, né? E que hoje, né, o filho dele, né, o neto da Romana, ele, até bem interessante, ele tá no New York Ballet, ele é uma das principais atrações do New York Ballet, o guri tem, acho que não tem 20 anos, e a Sharon mostrou um passo, que eu não sei o nome do passo, e ela Uhum. mostrou, olha, tá vendo o sobrinho tá fazendo? Eu sou, 3 pessoas no mundo conseguem fazer, e ele tá fazendo. Daí esse guri vai ser longe, então a gente vai ainda escutar muito Vai sobre escutar, ouvir o falar neto. dele. Vamos ouvir falar dele. Que máximo. Muito, nossa, quanta coisa deve ter, hein, nessa Quanta coisa bagagem. tem. Às vezes é bom conversar assim, porque eu me esqueço. E daí tem que ver, É, tem que viver isso a aí. É bom. Carlinha. Então, que legal. Vamos pegar um vinho, Rodrigo, abrir um vinho e contar a história da Romana. Vai ser bom. A Carlinha Tá comentou no sobre a história do Bandeiras. Bandeiras. Sabe que pediram para o Javier fazer uma biografia da Romana, né? O Javier não quis fazer. Sim, Porque quando a gente quando ele fez a biografia do Joseph, o Joseph, quando tu faz, ele falou, ó, quando tu faz uma biografia, porque o Javier estudou filosofia, ele não se formou filósofo, sim. mas ele estudou filosofia. Ele disse que quando tu faz um livro, uma biografia, tu tem que ser isento, né? Tu tem que escrever aquilo que te aparece, né? Que tu vai pesquisar e descobre. E ele não Sim. queria, porque ele tem a Romana como uma segunda mãe, e ele não queria, Uhum. ele queria manter ela como segunda mãe. Mas, anyway, a história do Antônio Bandeiras é a seguinte: a Romana recebia muitos convites para ir a Broadway, né? A shows da Broadway. E ela sempre me convidava. Então, na época eu estava lá, ela, Rodrigo, vamos esse fim de semana? Ela sabia que eu não tinha nada pra fazer também, né? Daí eu, claro que vamos, né? Então a gente ia, tomava um vinho antes, saía, e até porque eu desmarcaria tudo, né? Para ainda mais passar um tempo com ela. Bom, daí ela me convidou para ver, e eu não sabia, nunca sabia quais eram os espetáculos. E ela me convidou para ver o Nine, que é um espetáculo, até Uhum. tem um filme chamado Nine, e que o ator principal é Antônio Bandeiras, era Antônio Bandeiras. Só que quando é um ator muito famoso, né, todas as peças tem o suplente, mas quando tem um ator muito famoso, geralmente é o suplente que contracena, porque o ator está ali para chamar atenção, obviamente que ele encena, Sim, mas ele muitas vezes está fazendo uma propaganda, está fazendo um filme, então ele quando está disponível ele vai apresentar, ele vai se apresentar, né? Então tu nunca sabe quem vai ser, tu só sabe quando aparece o ator, sim, se é sim, o reserva ou se era o principal. E tô sim. eu e ela, e geralmente ia eu e a Shari, né? Geralmente ia eu, a Shari e a Romana. Só que nessa vez só tava eu e a Romana.
E entrou o Antônio Bandeiras, e o Antônio Bandeiras, assim, ó, ele é um baita ator. Tu via a diferença entre ele e os outros atores da peça. Assim, eu que não sou muito entendido, tu via que a qualidade era muito maior. Rodrigo, Daí Oi. eu vou precisar fechar, porque senão o Insta vai cortar e a gente já volta, tá? Pode ser? Tá. O que eu Prometo faço? não me Posso? estender muito. Só entra de novo, que eu Tá te bom. chamo, tá? Só Tá, solicita que eu te chamo de novo. tá bom. Volta todo mundo, hein, gente?